Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Mais uma noite nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, para bendizê-lo em espírito e em verdade. Que o Senhor possa trazer ao nosso coração, nesta live, uma palavra vinda dele, através do Espírito Santo, para a edificação das nossas vidas. O tempo é este, o momento é este, e nós estamos aqui exatamente para isso, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Vamos ter um momento de oração. Pai amado, Deus querido, nós louvamos, glorificamos e exaltamos o teu nome. Bendizemos em espírito e em verdade. E pedimos ao Senhor, Pai amado, que traga ao nosso coração entendimento, clareza em todas as coisas, Pai, em tudo aquilo que fizermos. Ó Deus, então estamos fazendo para o Senhor. Por isso nós te louvamos, nós te glorificamos em nome de Jesus. Dá-nos uma palavra segundo o teu coração para animar as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu quero compartilhar nesta noite a palavra do Senhor com os irmãos, que está em Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo de número 19. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo de número 19. Amém? Que a palavra do Senhor esteja em nossos corações e você pode estar aí abrindo a sua Bíblia diante do Senhor agora, em nome de Jesus. Amém? O nosso culto, a nossa preparação, tudo aquilo que é feito para o Senhor, para agradar ao Senhor, em nome de Jesus. E a bênção do Senhor está em Colossenses, capítulo 1, versículo 19, que está nos falando a palavra do Senhor. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E vós também, que noutro tempo éreis estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que está debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra nos dê vida e esperança nesta noite, em nome de Jesus. O ministério da reconciliação. Irmãos, como nós entendemos isso, né? A cruz nos reconcilia com Deus, mas a cruz de Cristo, somente ela nos reconcilia com Cristo.
Existem outras cruzes que podemos carregar, mas somente a cruz de Cristo nos reconcilia com Deus e traz mudanças duráveis para a eternidade. Quando eu e você entendemos esse processo de Deus nas nossas vidas, quando eu e você conseguimos permanecer fiéis e firmes nesta palavra do Senhor, quando esse ministério da reconciliação que nós vimos aqui, que o Senhor mesmo, porque foi agrado do Senhor, do Pai, que toda a plenitude nele habitasse, quando nós entendemos esse momento, né, que o versículo 20 nos diz, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Quando nós começamos a perceber isso, quando nós começamos a dar esse passo na direção desse ministério da reconciliação, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós deixamos as nossas vidas diante dele, quando nós buscamos verdadeiramente conhecer o Senhor em toda a sua plenitude, em todo o seu gozo, em toda a sua alegria, em tudo aquilo que ele nos proporciona, quando nós conseguimos fazer isso, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. E quando nós colocamos a nossa vida diante dele, esse ministério da reconciliação, ele começa a agir sobre as nossas vidas. Mas nós vamos ver algumas coisas, irmãos, muito importantes para as nossas vidas cristãs, coisas que nós muitas vezes esquecemos, né? Coisas que nós não conseguimos lembrar a todo tempo, mas nesta noite Deus quer trazer ao nosso coração, através da palavra dele, esse momento de reconciliarmos com o Senhor e de entendermos, né, qual é esse ministério, qual é esse mistério da reconciliação. Esse ministério que Deus colocou sobre as nossas vidas e nós vamos ver isso na palavra de Deus. Nós vamos ver isso dentro da palavra de Deus. No momento oportuno, nós estaremos lendo alguns versículos para nos dar entendimento. Mas agora, irmãos, é necessário que vocês estejamos dispostos a passar por esse momento, esse ministério da reconciliação. Como a própria palavra diz, e que havendo feito por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Quando nós conseguimos entender isso, irmãos, quando eu e você conseguimos perceber, quando nós conseguimos estar diante do Senhor, nessa veracidade da palavra de Deus, nesse ministério que nos reconcilia com o Senhor através da cruz de Cristo, o problema é que hoje nós queremos tirar a cruz. Mas olha, a cruz não é só símbolo de sofrimento, pelo contrário, irmãos, a cruz que nós acreditamos nela, ela significa exatamente o contrário. É a nossa vitória. A cruz não significa o sofrimento. A cruz significa a nossa vitória no Senhor e através do Senhor. Por isso ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que por ele fossem feitas todas as coisas, como a palavra de Deus está nos dizendo. E através desse sangue derramado na cruz, nós somos reconciliados com o Senhor. E reconciliados com Deus, nós precisamos entender qual é a primeira função desse ministério da reconciliação. O ministério, essa função maravilhosa do ministério da reconciliação, é que eu e você sejamos santos. Ele vai nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, o ministério da reconciliação de Cristo, na cruz do Calvário, quando ele derramou o seu sangue, ali por mim e por você, quando ele entregou a sua vida nas mãos do Senhor, o sacrifício perfeito foi para que eu e você estivéssemos nesse momento, sendo apresentados ao Senhor santos, irrepreensíveis e inculpáveis. O ministério, então, da reconciliação, ele nos apresenta desta forma, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Quando nós conseguimos entender, quando nós conseguimos perceber aquilo que Deus está fazendo ao nosso favor, nós vamos entender muitas coisas, irmãos, que nós temos na nossa vida como dúvidas, como incertezas, como incredulidades. Então nós precisamos entender que esse momento Deus está falando comigo, com você, através desse ministério da reconciliação. Esse ministério que quer nos fazer santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Quando eu e você percebemos isso, só que muitas vezes nós carregamos uma cruz que não nos edifica.
E como nós lemos no começo, a cruz nos reconcilia com Deus, mas a cruz de Cristo. Mas, irmãos, muitas vezes carregamos uma cruz que não nos edifica. E essa cruz que não nos edifica, nós vamos entender um pouquinho mais adiante mais sobre ela. Mas quantas vezes nós carregamos um peso, um fardo, uma cruz que não nos edifica em nada? Porque a cruz, essa cruz humana, sim, ela é sofrimento, ela traz discórdia, ela traz um monte de coisas, sentimentos ruins no coração. Mas a cruz de Cristo é a nossa vitória. Houve todo um caminho de sofrimento. E na Via Crucis ali, ele traçando aquele trajeto ali na Via Crucis, a nossa Via Crucis foi levada por ele. A nossa cruz é em Cristo, ela é leve. A nossa cruz em Cristo, ela nos faz favoráveis. A nossa cruz em Cristo, ela nos faz vitoriosos, ela nos faz vencedores. E quando nós entendemos o que é isso, irmãos, por isso eu preciso entender que muitas vezes eu carrego uma cruz que não me edifica. Não é o sofrimento que purifica, isso é mentira. Não é sofrimento nenhum, não é passar por vários sofrimentos que vai me aperfeiçoando, que vai me purificando. Não, irmãos. Isso é lorota, isso é conversa de Satanás. A cruz, ela não significa o sofrimento. A cruz significa para nós hoje a vitória. Ela foi sofrimento para o Senhor, porque foi o sacrifício perfeito. Mas hoje para nós, amados irmãos, ela é a vitória do Senhor sobre a morte e nos fazendo a vida eterna. Por isso a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por isso, irmãos, nós precisamos entender que esse ministério e esse mistério misterioso, não, é um mistério da reconciliação. É um ministério de Jesus sobre as nossas vidas, mas há um legado que foi passado, irmãos. E quando nós entendemos isso, o versículo 21 de Colossenses 1, 21 diz assim: a vós também que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas más obras, agora contudo vos reconciliou. Olha bem, irmãos. Então essa reconciliação, ela também vem através disso. Vós também, que noutro tempo erais estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Deus está nos reconciliando, tirando de todos nós esse peso. Quando nós conseguimos entender, porque muitas vezes eu estou carregando uma cruz que ela não vai me edificar. Eu estou carregando uma cruz que ela não me edifica. E essa cruz ela tem que ser tirada da minha vida. Eu não tenho que carregar essa cruz. Eu não tenho que acrescentar mais pesos à minha cruz. E esse ministério, né, da reconciliação, esse mistério, como nós vimos aqui na palavra, o versículo 22 diz: no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Perante ele vos apresentar. Então, ou seja, na presença dele, no corpo da sua carne, pela morte. Ele se entregou, ele foi um sacrifício perfeito para o Senhor, e aí nós somos apresentados perante ele, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Mas o versículo 23 também diz algo tremendo, irmãos, sobre as nossas vidas. Ele diz assim: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Quando Paulo escreve, ele se coloca nesse mesclado, nessa mesma fonte de inspiração que é o Espírito Santo, para nos falar sobre esse ministério da reconciliação. E quando nós entendemos isso, irmãos, nós precisamos entender, muitas vezes nós carregamos uma cruz que não nos edifica. Precisamos mudar isso. Por quê? Não somos salvos pela cruz que carregamos. É isso que muitas vezes querem dizer para nós. Mas nós não somos salvos pela cruz que nós carregamos. Mas nós somos salvos pela cruz que Cristo carregou lá no Calvário por nós. Nós somos salvos pela cruz de Cristo e não pela cruz que eu carrego, porque senão o sofrimento me edificaria na presença do Senhor. E não é isso que está dizendo.
A cruz para nós é a vitória de Cristo sobre a morte que nos deu a vida eterna. E por isso nós estamos na presença dele. Porque ele nos deu a vida eterna. E essa vida eterna, irmãos, está em mim e você através de Cristo Jesus. E quando nós entendemos esse ministério, quando nós entendemos esse mistério que é a reconciliação do Senhor conosco. Porque quando nós entendemos isso, que eu não sou salvo pela cruz que eu carrego, é o sofrimento, porque muitas pessoas sofrem, e muitas pessoas sofrem sem Cristo. Não é o sofrimento que me leva para a vida eterna, é Cristo que me leva na vida eterna, através do seu sangue vertido na cruz. Então a cruz para mim, irmãos, não é vergonha, a cruz para mim não é sofrimento, a cruz para mim não é derrota, pelo contrário, a cruz para mim é a vitória de Cristo sobre a minha vida. A cruz ela tem que significar isso, porque é através da cruz o ministério da reconciliação. Porque Deus agradou moê-lo, Deus fez enfermar por mim e por você. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então eu preciso entender, irmãos, que nós não somos salvos pela cruz que eu carrego. Senão o valor é humano, senão a posse é humana, senão a detenção é humana. E não é isso, irmãos. Eu não sou salvo pela cruz que eu carrego. Oh, Deus, como está pesado. Oh, Deus. Não, irmãos. Eu não sou salvo pela cruz que eu carrego. Eu sou salvo pela cruz que Cristo carregou por mim e por você. Nós somos salvos por esta cruz. É pelo sofrimento vicário de Cristo o sacrifício perfeito. Nós não precisamos agora sacrificar. Nós não precisamos mais sacrificar. Não temos mais que sacrificar, porque Cristo já fez o sacrifício perfeito. O que nós temos que agora fazer é aceitá-lo, é andar com ele, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. É isso que nós estamos entendendo no versículo 23 de Colossenses 1. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura. Então, irmãos, esse é o milagre, esse é o mistério. É quando nós entendemos, é quando eu entendo, é quando eu permaneço firmado, fundado na fé. E eu não me movo da esperança do evangelho. Isso é o ministério da reconciliação. E é isso que eu preciso ter na minha vida. Então, nós temos que entender. Não somos salvos pela cruz que eu carrego. Mas nós somos salvos pela cruz que ele carregou. Aquela via crucis até chegar no Gólgota, onde ele foi ali crucificado, onde ele entregou o seu corpo nas mãos do Pai. E ao terceiro dia, ele ressuscitou, tomando a chave de posse, a chave da vitória da mão da morte, porque ele reconciliou consigo a minha vida e a sua. Pela sua ressurreição, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E nós temos que entender isso, amados. E quando eu começo a entender, quando eu começo a buscar, quando eu começo a ir, este é o segredo do ministério da reconciliação. A cruz de Cristo, não a cruz que eu carrego. E nós vamos entender por que isso. Não é a cruz que eu carrego, não é o peso dela, não é o sofrimento que eu passo que me faz chegar perto do Senhor, pelo contrário. Nós não temos que pregar o sofrimento. Quer um evangelho fácil? Não. Servir a Deus não é fácil, irmãos. Não é de graça, é pela graça. Nós temos que entender. E quando eu começo a perceber, quando nós começamos a ir e a caminhar com o Senhor, muitas vezes carregamos uma cruz que nós mesmos procuramos como consequências do nosso erro, das nossas atitudes erradas, motivações torpes, porfias, invejas, falta de amor. Então nós carregamos uma cruz e o peso dela está exatamente pelas consequências do meu erro, das minhas atitudes erradas. As motivações torpes, as porfias, as invejas, a falta de amor. Aí, nesse momento, nós clamamos: como está difícil carregar esta cruz. Mas veja que ela não é a cruz de Cristo. Não é aquele momento, não é a nossa vitória.
Nós falamos de cruz, irmão, nós temos tanto problema com isso, porque nós falamos de cruz como se fosse algo terrível. Nossa, eu estou levando a minha cruz. A Bíblia nos fala claramente, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Esse é o conselho que Jesus disse. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Por quê? Porque nós mesmos, às vezes, irmãos, nós acrescentamos, como consequência do nosso erro, das nossas atitudes erradas, motivações torpes, porfias, invejas e falta de amor, nós acrescentamos peso à nossa cruz. A cruz humana, a dificuldade que eu e você temos de caminhar com Cristo, porque nós vamos fazendo isso, em vez de nos aliviarmos do Senhor, em vez de deixarmos que o Senhor faça a obra dele nas nossas vidas. Em Mateus 16, 24 a 26, ele fala, aquele que quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz sobre si e siga-me. Quando nós começamos a entender isso, Mateus 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Quando nós começamos a perceber isso, versículo 25, olha o que diz. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará-la. Versículo 26. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Em Mateus 16, 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Então, quando nós entendemos que o começo do versículo 24 diz, aquele que quer vir após mim, renuncia a si mesmo, o ministério da reconciliação começa aí. É quando eu deixei que Cristo habitasse em mim plenamente através do Espírito Santo. E aí eu começo a perceber, irmãos, aquilo que Deus quer me falar, aquilo que Deus quer trazer ao meu coração. Mas sabe o que eu faço muitas vezes? Eu carrego uma cruz que nós mesmos procuramos como consequência do nosso erro, das nossas atitudes erradas, das porfias, motivações torpes, invejas, falta de amor. E aí vai desonestidade, falsidade, mentira. Aí, irmãos, nós começamos a perceber que esse ministério da reconciliação, ele vai se afastando. E essa cruz, ela vai ficando mais pesada. Porque quanto mais eu me afasto de Cristo, mais o peso vem sobre a minha vida. Mais o peso vem. Mas olha bem, ele tem uma cruz para mim e para você. Mas não quer dizer que essa cruz é pesada, não, irmãos. Não quer dizer que a minha cruz ela tem que ser pesada, não. Ela tem que ser de santidade, que já é um peso, sim, mas ela não tem que ser pesada, porque eu vou acrescentando a minha vida. E eu tenho que tirar isso, eu tenho que tornar a minha cruz leve. Por isso a Bíblia diz que os humildes sobressairão, que há uma recompensa para os humildes, que os humildes herdarão os céus. É quando eu começo a me despir de tantas lógicas humanas. É quando eu começo a me despir de tantas coisas que são lógicas humanas. E aí eu começo a deixar isso, irmãos. Eu começo a deixar isso passar. Eu começo a deixar isso ir. Porque são lógicas humanas. São lógicas humanas. E eu não quero essa lógica na minha vida. E você também não deveria querer essa lógica na sua vida. Porque são lógicas humanas. E essa lógica da cruz pesada, né? Nossa, minha cruz é difícil demais. É porque as consequências dos nossos erros, das nossas atitudes erradas, das motivações torpes, das porfias, invejas e falta de amor, isso tudo vai agregando peso. Vai agregando peso. Em vez de nós termos uma vida simples, nós vamos agregando peso sobre cada um de nós. E aí, irmãos, nós temos um problema. Nós temos um problema. E quando nós temos esse problema, é porque nós não entendemos o ministério da reconciliação. Eu não consigo entender esse ministério. Eu não consigo ver esse ministério. E através de Cristo, eu começo a perceber esse ministério na minha vida. Através de Cristo, eu começo a perceber
aquilo que Deus está tentando falar comigo há tantos anos atrás. Aquilo que o Espírito Santo, por grandes oportunidades, deixou ali, porque eu não ouvi a voz do Espírito. E isso, irmãos, é neste momento que nós precisamos entender esse versículo aqui em Mateus 16, 24. Aquele que quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo. A cruz não é o peso das minhas atitudes, mas a renúncia de mim mesmo. É que eu não fiz a renúncia. Então vou ler de novo uma frase que Deus me deu, um pensamento que Deus me deu agora, quando estava preparando a mensagem. Desde amanhã Deus tem colocado no meu coração essa mensagem. A cruz não é o peso das minhas atitudes, mas a renúncia de mim mesmo. Eu não consigo me renunciar, eu estou me tornando um peso, um fardo para a minha própria vida. Porque eu não consigo me reconciliar. Eu não consigo me renunciar. Mas Jesus disse, aquele que quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz sobre si e me siga. Versículo 24, Mateus 16. Então, irmãos, olha, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Não é para deixar a sua cruz com ninguém também, não. Ninguém tem a obrigação ou obrigatoriedade de levar a sua cruz, não. Nós podemos ajudar uns aos outros. Mas a cruz é sua. Mas ela não é pesada, irmãos. Nós vamos entender daqui a pouco isso. Ela não é pesada. A cruz, ela não é pesada. Nós é que colocamos peso nela, fazendo isso. Com as minhas consequências, os meus erros, as minhas atitudes erradas que eu vou tomando ao longo da minha vida, as motivações torpes, as porfias, as invejas. São essas coisas, irmãos, essa falta de amor. É isso que vai fazendo. É o egoísmo, são as mentiras, a falsidade. É isso que vai agregando peso à minha cruz. Por isso a Bíblia está dizendo que eu devo renunciar-me a mim mesmo e colocar a minha cruz. Ela eu tenho que carregar. Mas sabe de uma coisa, irmãos, que eu tenho aprendido ao longo da minha vida? A cruz, ela tem um momento oportuno de Deus. E ela tem a medida da sua luta. Sabia disso? A sua cruz tem a medida da sua luta. Porque é pela cruz que nós vamos vencer. Então ela tem a medida, a cruz, a sua cruz, a minha cruz, tem a medida da nossa luta. Sabe, tem um encarte aí, que vai chegando, um momento vai caminhando ali, e o cara queria aliviar a cruz, ele vai lá, corta ela no pedaço, mas aí ele chega num lugar que ele tem que saltar, num abismo que ele tem que saltar. E a cruz dele é o tamanho certinho daquele abismo. E aí o que ele fez? Ele cortou na cruz, ela não serve mais. E aí nós nos perdemos, irmãos, nesse abismo da vida. Mas a sua cruz, ela serve exatamente para transpor esse abismo da sua vida e te levar para a eternidade. A sua cruz serve para isso, para te levar para a eternidade. E esse abismo, que é a vida humana, a sua cruz, ela tem um tamanho certinho desse abismo. Mas se você olhar para o lado, irmão, você não vai compreender. Olhe para a sua cruz. Olhe para o tamanho do abismo que está à sua frente e você vai perceber que a sua cruz é o tamanho certinho. Quando você colocar, vai dar o tamanho certinho daquele abismo e você vai transpor de um lado para o outro através da sua cruz. Você vai chegar à eternidade através da sua cruz. Não é através da cruz do outro. É através da sua cruz. Porque cada um tem a sua cruz. Deus é individual. A cruz não é o peso das minhas atitudes erradas, mas a renúncia que falta em mim. Quando eu começo a perceber isso, irmãos, quando eu começo a entender tudo isso, né? O que pesa na minha cruz não são os meus pecados. E hoje de manhã Deus falando isso comigo, irmãos. O peso da minha cruz não são os meus pecados, mas a renúncia que eu não fiz. Tremendo isso, né? Eu achei tão tremendo a hora que Deus falou comigo no meu coração. O que pesa na minha cruz não são os meus pecados,
mas as renúncias que eu não fiz. Porque se eu tivesse feito renúncia da consciência, da carne, eu não tinha pecado. Então, na verdade, irmãos, o que pesa na minha cruz não são os meus pecados. Não. São as renúncias que eu deixo de fazer. E aí elas vão ficando ali, vai ficando peso. Lembra lá? As minhas atitudes erradas, as minhas motivações torpes, a minha ganância, a minha falta de lealdade, a minha falsidade, as minhas mentiras. É isso que vai trazendo peso. Ou seja, eu não renunciei. São as renúncias que eu não fiz que vai trazendo peso. E aí tem uma crônica muito interessante, irmãos, que eu li. Um homem, ele começou a analisar a sua cruz. Ele passou um tempo da sua vida analisando a sua cruz, vendo a cruz do outro, vendo o outro e tal. Ele começou a analisar e falou: Deus, isso está pesado demais para mim. Essa cruz está muito pesada. Então ele falou: Deus, eu preciso começar a construir um negócio. Essa cruz está pesada demais para mim. Ela não tem o tamanho da minha cruz, não. Ela não tem o tamanho desse abismo, não. Ela está muito pesada. Eu queria trocar essa cruz, Deus. Eu queria trocar essa cruz. Ela está muito pesada para me carregar ela. E Deus parou, olhou para aquele homem, falou assim: pode deixar sua cruz aqui. Você vai adiante ali, ó, tem uma porta, você vai entrar naquele quarto, e você pode escolher de todas aquelas cruzes que estiver lá dentro, qualquer uma. Você pode escolher. E pode trocar. Você está brincando? Não, pode fazer. Então aquele homem pegou sua cruz, encostou ali na parede, se adiantou mais, entrou no quarto. E aí ele começou a olhar, uma cruz aqui, uma cruz ali, outra lá. Aí ele começou a olhar algumas cruzes, irmãos, que estavam tão alto que ele não conseguia enxergar o topo da cruz. Outros estavam tão largos os braços que ele não conseguia ver onde eles terminavam. E aí ele foi olhando, olhando. Quando ele olhou lá no cantinho, tinha uma cruz lá. Aí ele bateu o olho nela e falou: Senhor, é essa aí que eu quero. Oh Deus, então eu posso escolher qualquer uma, eu quero aquela lá. Mas filho, aquela lá é a sua cruz. É aquela que você deixou lá fora. Essa é a sua cruz. E aí aquele homem ficou sem entender. E Deus falou: porque você olhou tanto para dos outros, que esqueceu do tamanho da sua. Essa é a sua cruz. Era menor daquela sala. E muitas vezes, irmãos, é isso que nós fazemos. Nós fazemos isso de uma forma tão intensa, nós fazemos isso de uma forma tão profunda, irmãos, que nós nos esquecemos. Verdadeiramente, que Deus nos deu uma cruz tão maravilhosa. Agregamos tanto peso à nossa cruz, que o peso dela aumenta. Mas olha bem, irmãos, essa é a cruz humana. Essa é a cruz humana que nós agregamos. Porque existe uma cruz que Cristo nos deu. E eu quero ler aqui 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Então guarda bem no seu coração. Olha bem. Agregamos tanto peso à nossa cruz que o peso dela aumenta. Mas olha bem, essa é a cruz humana. Olha a cruz que Deus tem para mim e para você. Olha como que é a cruz que Deus tem para mim e para você. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, com a provação, dará também o escape para que a possais suportar. Eu vou ler mais uma vez, para ficar bem entendido, que nós agregamos tanto peso à nossa cruz, que o peso dela aumenta. O que pesa na minha cruz não são os meus pecados. É a minha falta de renúncia. É a renúncia que eu não fiz. Porque olha bem, não veio sobre vós tentação senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar, provar, acima do que podeis. Antes, com a prova, com a tentação, com a luta, dará também o escape para que a possais suportar. Está vendo, irmãos? Que o mistério e o ministério da reconciliação
É esse. Então nós agregamos tanto peso à nossa cruz, que pesa na minha cruz não são os meus pecados, mas é a renúncia que eu não fiz. É a renúncia que eu não fiz. E quando eu começo a entender que se não veio uma prova maior, se veio uma prova sobre a minha vida, ela é humana. E Deus não vai me deixar tentar acima, me provar acima do que eu consigo, mas se isso acontecer, Ele vai dar com isso escape. E Ele já nos deu escape. É a nossa renúncia em Cristo Jesus. Esse é o nosso escape. Esse é o nosso escape. Humilhai-vos, pois, debaixo da mão do Senhor, da potente mão do Senhor. Quando nós nos humilhamos debaixo da mão do Senhor, isso acontece. O escape do Senhor é a cruz de Cristo, é a nossa vitória. Não é a nossa prova. Porque lembra lá no começo nós falamos, o que me salva não é a cruz que eu carrego, mas a cruz que Ele carregou. E aqui Deus está nos dizendo, através da vida de Paulo, falando aos Coríntios ali pelo Espírito Santo. Deus não dá prova maior que possamos suportar. É uma prova humana. Mas se vier provar acima do que eu posso suportar, Ele vai dar com ela o escape. E se isso não bastasse, irmãos, sabe por quê? Porque nós olhamos para a cruz do outro e achamos a nossa mais pesada. Até tentarmos carregar a dos outros. Como na crônica que nós vimos assim. Quando aquele homem chegou lá, ele começou a procurar no meio daquela monte de cruz lá, ele viu lá no cantinho menor e falou, essa aí que eu quero. Ele falou, essa aí é a sua. Essa é a sua. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Deus tem nos dado essa cruz tremenda. Já estamos chegando ao final da nossa mensagem. Mas eu preciso aliviar a minha cruz, então. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer? Entrando no ministério e no mistério da reconciliação. Qual? O versículo da minha conversão. Mateus 11, versículo 28 a 30. Quando nós entendemos, né, isso, aquilo que Deus, né, nos coloca, esse momento tão tremendo, né, na vida do Senhor, e Deus nos coloca isso, Deus nos faz entender isso. Deus quer que eu e você entremos nessa disputa maravilhosa. Ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, irmãos, quando precisamos aliviar a nossa cruz, temos só que aceitar o convite de Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não falou que nós temos que carregar essa cruz pesada até o final, não, irmão. Vem para mim, aceita o convite de Jesus. Ele falou, vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados. Está difícil? Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Toma sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, quando nós entendemos isso, precisamos aliviar a nossa cruz, aonde? Ministério da reconciliação. E é esse ministério, irmãos, que nós temos que entender nas nossas vidas. É esse ministério, né, que nós precisamos ter nas nossas vidas. Ah, pastor, eu não sei fazer nada. Ah, eu não canto, eu não prego, eu não faço isso, eu não pertenço a grupo. Olha, eu estou te convidando nesse dia. Eu estou te fazendo um convite. Entre para o ministério da reconciliação. Exerça esse ministério. Porque, olha, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Vamos ver aqui que coisa tremenda. Esse ministério da reconciliação. Eu te convido a participar dele. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Vou ler de novo. 2 Coríntios 5, 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é,
Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é o ministério da reconciliação. Quer fazer parte desse ministério? Quer fazer parte do ministério da reconciliação? Faça parte. Eu te convido. Porque isso tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Porém, é um ministério, irmãos, que não tem muito vulto. É um ministério que não vai, assim, desapontar, vai despontar. Um ministério que vai estar muito sob os holofotes. Não é um ministério, assim, que vai estar ali aparecendo. Não, irmãos. Porque é uma luta. Mas a Bíblia diz que nós somos feitos embaixadores da parte de Cristo. Como se Deus por nós rogasse. Quer entrar nesse ministério? Eu te convido nesta hora em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua noite, a sua casa, em nome de Jesus. Seus filhos, seu esposo, a sua esposa, seu pai, a sua mãe, a sua casa, seja abençoada nesta hora em nome de Jesus. A nossa cruz, ela é aliviada quando eu entro nesse ministério, quando eu entro exatamente nesse convite de Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Uma boa noite. Deus abençoe a sua vida. Vamos ter esse momento de oração para encerrarmos, em nome de Jesus. Pai, eu quero louvar, glorificar e exaltar o teu nome. Bendizê-lo em espírito e em verdade. E pedir, Pai amado, ao Senhor, que me faça parte, Deus eterno, que eu possa fazer parte, me faça parte desse ministério da reconciliação com Cristo. Eu te peço a tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Domingo nós estaremos aqui numa live novamente. Por esse período estaremos fazendo live, até passar esse grosso dessa situação. Mas eu quero aceitar o convite de Cristo e peço a você também que aceite em nome de Jesus. Uma boa noite. Que Deus abençoe a sua vida e estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, povo de Deus, Israel de Deus, Rio de Deus, desde agora e para todo sempre. A igreja diz amém. Deus te abençoe. Um ótimo final de semana para você. Até domingo, às 19 horas, em nome de Jesus. Amém? Deus seja com você, com a sua casa, e a paz do Senhor no seu coração. Uma boa noite.